Gratidão. E aqui nós vamos falar de cocriação, né? Então, qual é a maior cocriação da nossa vida? A maior cocriação da nossa vida, que é uma cocriação nossa também, é reconhecermos quem somos. Então, reconhecermos que somos a fonte, que somos o próprio Criador, que somos nós que estamos criando tudo. Que tudo que está acontecendo, nós somos responsáveis. Que nós podemos mudar a nossa vida. Que nós não estamos aqui por acaso. Que nós temos uma missão, uma tarefa, fazemos parte de tudo isso. Então essa é a maior cocriação que nós podemos alcançar. Ou seja, a gente reconhecer, se deparar com nós mesmos e falar, oi, você está aí. E começar a retornar para a nossa casa, para a nossa essência, para a nossa energia, para a nossa verdade, para aquilo que nós somos de fato. Então a cocriação, a maior cocriação nesse momento que está disponível para todos nós é essa, é de a gente retornar, de a gente se reconhecer, de a gente se reconectar a quem somos. Por quê? Porque a energia do planeta nesse momento está altíssima, gente. Está numa frequência muito alta, uma frequência muito elevada. Isso significa que ela está, essa frequência, essa energia, que é a energia crística, é uma energia que promove o nosso despertar, ou seja, que a nossa consciência retome o poder sobre o nosso avatar, os nossos veículos, a nossa vida humana, para que a gente possa se unir e começar a experienciar outros estados de consciência mais elevados e, consequentemente, ter acesso a quem somos, o que estamos fazendo, e todas essas coisas que começam a aparecer, começam a ser reveladas, né, ao longo do caminho. Então o momento é muito importante que todos nós façamos esse voltar para dentro, voltar para casa, estar o máximo de possibilidade que você conseguir de estar conectado a si mesmo, para que você possa perceber tudo isso que está acontecendo e propiciar, né, a sua reconexão com a sua própria energia, com a sua essência. Então aqui falaram de cocriação, né, de como a gente cocria as coisas. Então a gente cocria as coisas por quê? Porque nós temos que reconhecer que somos co-criadores. Então, a partir do momento em que nós não reconhecemos que somos co-criadores, nós passamos a atuar inconscientemente. Então estamos inconscientes e estamos criando do mesmo jeito, só que aí podemos criar coisas que não queremos. Então co-criar significa estar consciente de, eu estou consciente de que estou criando junto com a mente superior, com o meu eu superior, com os mentores, com os guias. Por quê? Porque nós temos vários níveis de consciência. Então tudo está acontecendo em vários níveis. Existem níveis de grupos de almas, existem nível de super alma, então são N níveis que as coisas vão acontecendo, que vão se unindo, que nós aqui vamos nos unindo a todos esses corpos, a todas essas consciências e vamos nos integrando. Então a projeção de nós, aqui pequenininha, nesse espaço-tempo, é pequenininha. É o nosso veículo aqui fazendo sua tarefa, indo para lá, para cá, fazendo suas coisas, transmitindo os conhecimentos, mas lá em cima, né, em todos os outros corpos, em todos os outros níveis, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente vai perceber esse alinhamento? Quando a gente fizer. Então, o primeiro passo é justamente a gente reconhecer a frequência. Então, vamos imaginar que hoje a sua frequência original ela está aqui, nesse nível. E a sua, como ser humano, está aqui embaixo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho para sair daqui e chegar aqui. Aí você vai encontrar a sua frequência original. E aí nós trabalhamos com todas aquelas escalas, né, que muitos de vocês já devem ter visto, que foram desenhadas, que foram estudadas por grandes mestres e tudo mais, né, por professores,
que desenvolveram todas aquelas escalas para medir quantos hertz tem numa situação de medo, de culpa, de raiva, uma situação neutra, uma situação de alegria, de amor, né? E aí aquelas escalas vão mostrando para a gente todas as frequências, tudo que acontece. Aquilo é muito importante, né? São os conceitos, mas o importante é a gente entender como, assim, cada um com a sua experiência. Obviamente que visualmente você pode ver aquilo e se sintonizar com alguma frequência que está lá, mas nós aqui com uma egrégora uraniana costumamos sempre simplificar as coisas de uma maneira mais simples possível, que é, existe duas, você está aqui num momento e você tem que estar em outro, que sempre a sua frequência interna vai ser mais elevada do que aquela que você está. Então você vai sempre fazer esse exercício, esse esforço para mantê-la mais elevada, mais elevada. E quando você faz esse impulso de aprender, transcender, eliminar crenças, porque eliminar crenças já te leva para uma frequência mais elevada, você vai percebendo um movimento de leveza, de soltar, de chegar em outro nível, em outra sensação, em outro sentimento mais leve, mais suave, mais pacífico. Então, o sinal de que as coisas estão funcionando. E aí você não pega a tabela e fala, deixa eu ver, será que eu estou aqui, eu estou lá? O que acontece? No momento em que você faz esse movimento para a tabela, para medir onde você está, você saiu do seu ponto onde você estava. Por quê? Porque normalmente você vai na fisicalidade, né? A gente vai com o corpo físico e vai lá, mas será que eu estou aqui, eu estou lá, estou em cima, estou embaixo, subi, desci? Aí então você já começou o trabalho de querer comandar a frequência. Aí você já estragou. Então o ponto principal, por quê? Porque a gente trabalha com a energia. Então o meu trabalho sempre foi metafísica. Metafísica é o invisível. Eu não posso controlar o invisível. Eu não posso pegar o invisível e falar, não, olha, tanto disso aqui eu quero aqui, tanto disso aqui eu quero aqui. Não. Eu fiz um movimento energético, eu estou elevando a minha frequência, soltei. Aí eu faço outro impulso, soltei. E eu vou percebendo como eu me sinto, não fico catalogando. Catalogando, o que vai acontecer? Você vai entrar na mente de novo. E se você não estiver com a mente forte ainda, porque isso você pode fazer como se já tiver uma mente com um maior domínio. Aí ela não vai te auto-sabotar. Mas se você ainda não tiver domínio dessa mente, e você for lá catalogar, né? Olha, eu cheguei nessa, uau, cheguei numa alegria sensacional. No dia seguinte você, foi lá para baixo, né? Aí você fala, bem feito, quem mandou você catalogar? Por quê? Porque nós estamos lidando com o mundo, a união do que está em cima com o que está embaixo. Então, é a mesma coisa. Porém, o que está embaixo está numa densidade que ainda está se sutilizando para alcançar o que está em cima. Então, o seu progresso não deve ser medido por fita métrica, nem por catalogar, né? Qual a frequência, deixa eu ver se tem um equipamento para medir. Não. Use o seu sensor interno, a sua percepção, o seu sentimento. Por quê? Porque aí você vai permitir que esse mecanismo interno perceba, aumente a sua percepção sobre você mesmo. Sinta, perceba, nossa, estou me sentindo hoje super leve. Mas você não sai por aí dizendo, olha, estou me sentindo leve. Entende? Você sente, você vai vivendo isso. Então você tem que internalizar essas vivências, que são seus estados de consciência, para que eles se projetem, se manifestem, para que eles possam refletir lá fora aquilo que você é aqui dentro. Então, a metafísica, eu aprendi isso também com o curador, né, com Joel Goldsmith, né, sensacional, que é um curador. Justamente ele via a pessoa curada, falava, está perfeita, e ela estava lá, não, está doendo aqui, está doendo lá. E aí, passado algum tempo, a pessoa estava perfeita e acabou. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o campo invisível, né? Então nós estamos trabalhando eu não estou trabalhando aqui
comunicando as coisas para os personagens. Não estamos, nós estamos trabalhando com as essências, porque esse é o trabalho de Urano, é reconectar os seres à sua essência. Então essa é a chave principal e depois tem todos os trabalhos secundários que envolvem outros reinos, envolvem outras coisas, o próprio ser humano em outros níveis. Mas o primeiro é reconectá-lo à essência. Por quê? Porque se ele estiver numa frequência que não é a sua, ele vai ver coisas. Ele vai começar a ver coisas que não tem nada a ver com ele. Então o ponto principal é reconectar consigo mesmo e você vai ver o mundo a partir daquilo que você é. Ninguém vai te contar. Então essa é a maravilha. Porque alguém pode te contar uma experiência, é maravilhoso você trocar experiências. Isso é maravilhoso. Porque aí uma pessoa conta uma coisa, outra conta outra, e você fala, uau! E aí você vai ampliando esse mundo das experiências de reconexão, né, dos seres se elevando, se descobrindo. Esse é um mundo magnífico. Agora, se você vai fazer isso e não está ainda firme no seu processo, qual que é a orientação? E aí, a orientação que recebi dos mentores, dos grandes mentores que passaram, fizeram isso. Faça você. É você. No seu silêncio. Por quê? Porque você tem que ir percebendo pouco a pouco. Lembra? A energia é lenta. Então, pouco a pouco você vai fazendo. Aí você vai percebendo, vai mudando a rodinha, vai aumentando, vai ampliando. E aí você vai fazendo. Então, não utilize, aí obviamente não é uma regra, né? Mas é uma orientação bastante profunda. Por quê? Porque aí você tende a sair do seu processo de frequência interna, de alinhamento, para ir espiar lá fora. Sabe aquele negócio que você fala, eu já fiz uma técnica, né? Estou me sentindo assim, essa daí você vai lá fora, para ver se você está vendo alguma coisa lá fora. Mas será que mudou alguma coisa? Mas você está procurando aonde? Então, a metafísica é justamente um puxão de orelha, né? Dos nossos mestres. O que Jesus ensinou? Jesus falou, buscai antes o reino de Deus. E tudo lhe será acrescentado. Ele não falou, você tem que ver primeiro. Não, ele primeiro disse, você tem que crer. Crer para ver. Então você tem que confiar no processo, você tem que se entregar ao processo. Você não pode querer que as coisas sejam... eu quero evidências agora, físicas, né? Então esse é o ser humano do velho mundo. Então, vamos chamar assim, a velha energia é aquela que tem comprovação científica? Não tem? Né? Então eu escutei isso várias vezes. Escutei pessoas que me disseram assim, não, tá bonito isso que está dizendo, mas os clientes querem coisas concretas. Então o que é uma coisa concreta? Senão o ser transformado e vivendo de outra forma. Então, o que vai ser mais concreto? Como é que nós vamos, então, medir isso e entregar evidências? Não temos que buscar validação, né? Então, as pessoas que estão fazendo isso, vocês que estão fazendo, vocês não têm que buscar validação de ninguém, vocês não têm que buscar aprovação de ninguém. Vocês têm que viver intensamente o seu próprio processo, porque é um processo de autoconhecimento. Não é um processo que você precisa provar para o outro quem você é. Olha, eu sou fulano, a minha assinatura vibracional está na frequência XY. Não existe. Não existe isso. O que existe é que você vai passar pelo seu processo de transformação, que vai transformar a sua vida, que vai te conduzir para aquilo que você veio fazer. E aí você vai começar a fazer isso. Ponto. Então não tem nada para validar e não tem nada para você ficar explicando para ninguém. O que você vai fazer é fazer o seu processo, viver o seu processo. Então essa é a proposta, né, dos nossos irmãos estelares, é tirar as pessoas de todas essas coisas que são crenças de que você tem que explicar, que você tem que dizer se você casou, se você separou, se você foi para onde. Você não precisa fazer nada disso, né? Obviamente você faz isso se você, por livre e espontânea vontade, quiser fazer. Aí é perfeito, mas não porque existe uma necessidade, um condicionamento que o mundo está exigindo, não. E aí pensando na quinta dimensão,
Imagina, quinta dimensão não existe isso. Por quê? Porque na quinta dimensão, a lei, as leis superiores, são as leis que operam tudo isso. Não é uma lei material física, não é uma lei humana que vai te dizer quem você é. É uma lei superior. Lembra, nós estamos nos conectando ao nosso ser, a nossa essência, a criação, o Criador. Então, somente a partir de leis superiores, a partir de ajuda superior, a partir de todo um trabalho interno, é que podemos chegar nisso. O mundo externo não vai fazer isso por você. O mundo externo está refletindo as coisas das crenças de cada um. Então, a cocriação, a primeira cocriação nossa, é a gente encontrar a nós mesmos. E aí você está trabalhando com a própria energia, não é de ninguém. Né? Você vai trabalhar com a sua, que vai te mostrar, vai te explicar, vai te ensinar, e aí você vai começar a conduzir a sua vida, a sua energia, conforme um plano, conforme o seu eu superior, conforme aquilo que vem através da sua intuição, e não mais de coisas externas, de coisas, de circunstâncias, né? Aí você vai justamente começar a aprender a ter comando sobre as circunstâncias e não se envolver mais em situações também que não fazem mais sentido. Então, cocriar significa autorresponsabilidade, né? Porque a gente tem que assumir o comando daquilo que a gente está cocriando, daquilo que a gente está fazendo, a partir de quem somos. Então, a primeira coisa que vem é o que você fala, o que você transfere. Você só pode fazer isso dentro de uma lei superior, gente. Você só posso estar falando aqui porque eu estou autorizada e porque eu passei pelo processo. Ou seja, eu sei, eu estou imbuída daquilo que estou falando. Né? Porque uma lei superior, durante muito tempo, trabalhamos em silêncio, como até coloquei nos primeiros vídeos aqui, isso é muito recente, né, o que eu estou começando a fazer aqui, porque assim foi solicitado. Foi solicitado o silêncio. Então, nossa autorização, ou seja, a autorização é nossa, porque não sou eu, Sônia, personagem que faz, somos nós. Por quê? Porque tudo que está conectado a mim é responsabilidade de transmitir, é a responsabilidade desse veículo, de estar fazendo isso. Então, o importante é a gente passar pela experiência. Por quê? Porque aí nós podemos falar sobre ela. Então, dentro de uma lei superior, não tem uma situação assim, não, eu vou criar um curso, uma coisa que eu acho. Não vai existir mais essas coisas. Dentro de uma lei superior não tem isso. Por quê? Porque tudo está dentro da consciência maior, da consciência cósmica. Então, se você vai criar algo que prejudica alguém, você está fora da lei superior. Então, tudo que fazemos está dentro de uma lei superior que é ninguém está aqui obrigando ninguém a nada e muito menos buscando alguma coisa. Estamos transferindo um conhecimento que pode ajudar as pessoas que estão do outro lado, entre aspas, né? Todos estamos juntos, né? Mas, do outro lado, que eu digo, é em função do nível de consciência em que se encontra a pessoa, para que ela se una e todos fiquemos do mesmo lado, né? Do lado da evolução. Então, esse conhecimento ele só pode ser transmitido quando ele é vivido, experimental. Por quê? Porque aí você tem a experiência, aí você está vivendo, você sabe, você percebeu realmente o que aquilo trouxe, o que aquilo causou, o que aquilo movimentou, como se deu, né? Porque tudo vai sendo assim esclarecido. Outra coisa são outros conhecimentos e outras informações que não temos em algum momento a autorização de passar, porque é assim que o plano divino trabalha. Então tudo é transferido, é colocado no momento correto, na hora certa, para que ele esteja em linha com a frequência do planeta. Então, a frequência do planeta, ela propicia um determinado conhecimento como esse que está acontecendo agora.
Propicia, por quê? Porque o despertar coletivo está aí. Então, as pessoas estão se reconectando, as coisas estão acontecendo. Então, esse conhecimento se torna relevante, ele pode ampliar a percepção das pessoas e ajudar. Tem outros que virão, mas no momento certo, né? E assim sucessivamente. Até como lá atrás, né? A gente vê como Jesus fez a sua trajetória, o seu caminho, ele disponibilizou esse conhecimento, só que ele falou através de parábolas, ele usou outros mecanismos, né, de linguagem na época, e grande parte não foi contra e não entendeu nada, né? Mas o que acontece? Ele foi autorizado através de um comando de ordem. Então ele veio executar aquele comando de ordem, veio transferir aquele conhecimento, e a forma como foi escolhida foi aquela. Então, na época também as pessoas tinham outro nível de consciência, outra capacidade de compreensão daquilo, e a quantidade de pessoas também era menor, né? Então, tudo vai sendo modificado e tudo vai se atualizando em função disso também. Em função do nível de consciência das pessoas, da capacidade de compreensão, da disponibilidade delas e do mecanismo que eles utilizam, né? Nos utilizam para esse trabalho. Então, tudo segue uma ordem, tudo segue digamos, uma agenda, né? E as coisas vão se desdobrando. Então, cocriação é autorresponsabilidade. Então, às vezes você fala, não, eu quero não sei o quê. Quando a gente ainda não está no nível de consciência, não está consciente de muitas coisas, a gente tende a querer as coisas, só as coisas. Né? Quando a gente começa a elevar a frequência, a gente começa a perceber que coisas são realmente mais importantes e começa a fazer um processo mais consciente também, usando essa cocriação consciente, né? Então vamos todos cocriar conscientemente, mas seguindo, obviamente, o nosso próprio ritmo. Então isso é muito importante, né? Às vezes a gente acha que pode saltar, mas não chegou o momento ainda. E não é necessário, porque aí é a mente, né, querendo alguma coisa. Então, sempre que você percebe que tem alguma coisa ali, será que é isso mesmo? Então você volta, se situa internamente e percebe de onde veio aquilo, né? E aí você vai ter clareza do que é realmente o que está vindo do alto e o que não é. Mas na cocriação, normalmente, a cocriação vem do alto, porque não existe outro mecanismo para você cocriar algo que não seja através da sua centelha divina, do seu eu superior, né? Da sua mente de Deus. Gratidão.